Olá, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Vamos a mais um dia de leitura da palavra do Senhor. Hoje a palavra que nós vamos ler está em Efésios, capítulo 5, e versículo 22 ao 24, né? Mas antes de tudo, gostaria de pedir a você, que ainda não é inscrita no meu canal, para que você se inscreva. Deixa também o seu like no vídeo, ele é muito importante para que o YouTube venha recomendar, para que eu entenda também que você gostou. Não deixe de compartilhar, se você gosta das palavras de meditações aqui todos os dias, não deixe de compartilhar, porque isso vai ajudar muito outras pessoas a conhecerem o meu canal. Mas antes de ler, né, essa palavra de hoje, na palavra de ontem eu falei um pouco a respeito da preguiça, né? Falei um pouco que a mulher virtuosa ela não come o pão da preguiça. Mas logo depois que eu postei esse áudio, né, esse vídeo, né, eu fiquei também pensando, porque o meu tempo aqui ele é curto, ele é de apenas 15 minutos, que é o tempo que o meu gravador permite. Então, eu fiquei depois pensando que muitas mulheres, né, têm a preguiça, não têm a vontade de cuidar do celular, muitas vezes não é pela preguiça, mas sim porque muitas estão passando por um problema, né? Se você não escutou esse áudio, né, escute, né, é o áudio de ontem. Eu vou tentar colocar ele aqui no final do vídeo. Escute ele, porque vai ser muito importante, muito bom você ouvir. Muitas mulheres não têm conseguido cuidar do seu lar, né? Muitas vezes quando tem um filho, não consegue mais dar conta, e isso muitas vezes tem atingido a saúde dessa mulher, né? Que se sente uma incapaz, né? Se sente uma mulher que já não consegue mais fazer nada, né? Principalmente depois que teve filho, não consegue, e muitas vezes se sente ali somente aquela vontade de ficar deitada, dormindo, mexendo no celular, e muitas vezes não é pela preguiça, muitas vezes é porque ela está passando por uma dificuldade, por problemas sentimentais, de repente por até uma doença, né? E é preciso procurar sim ajuda. Ou também o outro lado da moeda, aquelas mulheres que são loucas por limpeza, que não pode ver uma casa suja, que ela se sente até mal. Se ela vê a casa dela com qualquer sujeirinha ali, ela se sente mal, muitas vezes deixa de sair de casa para limpar a sua casa, né? Esse tipo de pessoa também precisa de uma ajuda, porque nós nunca podemos ser de um extremo ao outro, né? Nem o extremo de não querer fazer nada, sentir somente vontade de dormir e não fazer mais nada, mas também não podemos ir ao outro extremo, que é sentir aquela vontade de muitas vezes ficar só em casa, arrumando a casa, não querer fazer mais outra coisa da vida, não ser a limpeza da casa, buscar sempre aquela perfeição, aquele perfeccionismo, né? Aquela coisa assim, ser paranoica, né? Então, busque uma ajuda, né? Busque um auxílio de alguém, de um psicólogo, alguém que realmente possa te ajudar, né? E com certeza, busque a presença de Deus na sua vida, porque Ele é o médico dos médicos, né? E pode também te ajudar muito mais de qualquer médico na face dessa terra. Bom, enfim, né, gente? Era só apenas esse recadinho que eu tinha para dar para vocês. Se você não ouviu essa palavra, não deixe de ouvir, né? É a palavra de ontem que eu falei a respeito disso, mas eu quis dar uma acrescentada aqui hoje, né? Falar um pouquinho sobre hoje. Se você não ouviu, para você entender um pouquinho melhor, dá uma olhadinha lá também, já deixa o seu like lá também, que vai me ajudar bastante. Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a submissão, né? Eu já dei uma pincelada a respeito desse assunto em outras pregações anteriores, mas vamos falar um pouquinho mais somente a respeito desse tema, apesar que eu tenho pouco tempo aqui, mas vou tentar falar um pouquinho. Em Efésios 5:22 diz assim: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeita a seus maridos, né?
Eu acho assim que quando fala em submissão, principalmente na época em que nós vivemos hoje, há uma grande dificuldade, né, em ser submissa, né? Porque não é fácil, né? Você tem que pedir a opinião do seu marido, principalmente quando aquela mulher ela foi criada em um ambiente assim, que a mãe ensinou ela assim, olha, você não depende de homem. Você tem que trabalhar para não depender de homem. Você não tem que dar satisfação para homem nenhum. Ela veio de um lar matriarcal, onde a mãe era a cabeça do lar, né? E o pai era aquele homem ali que não toma posição e nem nada. Então, ou até mesmo o pai incentivou ela, olha, você não vai depender de ninguém, você tem que trabalhar, você não precisa de homem, você encheu a cabeça dela, né? Aí quando essa mulher entra dentro de um casamento, onde o marido dela veio de um lar aonde ele via a mãe dele respeitando o pai dele, via o pai dele sendo patriarca daquela família. Isso gera muita dificuldade dentro do casamento. Porque você já pensou onde duas pessoas querem mandar? O homem quer mandar, a mulher também quer mandar. Como será esse casamento? Eu confesso que eu vim de um lar matriarcal, gente. Eu vim de um lar onde minha mãe era a cabeça da casa. O meu pai, ele era aquela pessoa sossegada, que, sabe, na dele. A minha mãe não, minha mãe era a matriarca, era aquela ali e tal, que resolvia tudo, corria. Era assim, sabe? Quando eu me casei, eu tinha dificuldade. Por quê? Porque o meu esposo, ele cresceu dentro de um lar onde o pai dele ali era o patriarca, né? Não era o sargento da casa, digo. Mas era assim, era o pai dele, ele era respeitado. Ele também cresceu ouvindo o evangélico, que o homem é o cabeça do lar. Então você já pensou, um lar onde ele queria mandar, eu também queria mandar. E aí, nenhum dos dois com sabedoria nenhuma. Já pensou quanta briga não gerou, gente? Muita dificuldade. Sabe, eu tinha muita coisa de minha mãe, eu trouxe muita bagagem, né, da minha família em que eu fui criada. Então eu tinha muita dificuldade nisso. E em respeitar, né, eu não achava que era falta de respeito, mas eu tinha dificuldade em dar ouvidos a ele, né. Eu era uma pessoa muito teimosa. Até hoje eu sou, gente, mas eu tenho que lutar contra isso, né. E eu, assim, se eu queria fazer uma coisa, eu queria fazer aquilo e acabou. Então, eu não conseguia respeitar ele, né? E assim, então, foi muita dificuldade. Demorou muitos anos para que eu conseguisse me adaptar e aprender. Eu falava assim, eu não posso ser assim, né? Eu tenho que respeitar a autoridade do meu marido dentro de casa, né? E eu precisei aprender que dentro de um casamento não tem essa, né? O homem não pode ser machista a ponto de achar que ele, só porque ele é o cabeça, ele tem que ser machista. Não, gente, não é isso, não é esse tipo de submissão que o senhor quer. Um homem machista, que não deixa a mulher fazer nada, não fica ali prendendo a esposa, sabe? Aquela coisa horrível que chega a sufocar a mulher. Não. Deus, ele diz que nós devemos ser submissos uns aos outros, né? O homem, ele tem que respeitar a mulher tem que respeitar o homem. Só que Deus, ele colocou o homem para ser o cabeça, ser o líder, para administrar ali. Mas ele colocou a mulher como auxiliadora. Não quer dizer que ela é menor, ela é inferior àquele homem. Não, um e o outro são muito importantes dentro de um lar. Deus, a mesma palavra que é usada para se referir à mulher como ajudadora é a mesma palavra que se refere a Deus como ajudador de Israel, como nosso ajudador. Isso não significa que o Senhor, ele é inferior a nós. Porque Deus, ele é o ajudador, quer dizer que ele vai ser inferior a nós? Jamais, em hipótese alguma. Não quer dizer que ele é menos. Não. Pelo contrário, ele nos ajuda nos momentos das nossas dificuldades, no momento em que nós passamos por tribulação, é Deus que está do nosso lado. Esse é o papel de nós mulheres. É o momento em que você vê que o seu marido está ali, pensando em desistir. Você está ali do lado dele. Por isso o Senhor diz, é melhor serem dois, se um cair o outro levanta. Um dia, um homem, ele disse assim para mim, assim, que ele louvava a Deus pela mulher dele, porque ela era uma mulher de Deus, mas ela também era uma leoa, porque muitas vezes ele pensou em desistir,
E ela estava ali do lado dele para levantar ele. Ela estava do lado dele para apoiá-lo, né? E ela mesmo contava que muitas vezes ele pensou em desistir do ministério. E ela falava para ele, você não é um fracassado, você não vai desistir, você vai continuar, porque você pode chegar muito longe, você vai vencer. Dava palavras motivacionais para ele. E nós sabemos que nós mulheres conseguimos aconselhar muito mais um homem do que um homem uma mulher, porque a mulher, quando o homem tá ali passando por luta, por alguma coisa, a mulher, ela tem um dom de Deus, que ela tem palavras, ela consegue expressar melhor a um homem que ele pode vencer, que ele pode ser melhor, mas já o homem, ele não tem tanto essa habilidade como a mulher tem. Se a mulher passa por uma luta, né, tá ali, o homem ele ajuda, né? Mas a mulher, ela tem mais uma habilidade a mais. Além do mais, a mulher também, com as suas palavras, ela pode muito bem destruir um homem, pode botar ele lá no chão, pode fazer com que ele se sinta bem fracassado, sabe? E é difícil você estar num lar onde todo mundo quer mandar. Não tem, gente, não tem como você querer estar num lar onde todo mundo quer mandar, onde não tem opinião. Não, gente, um lar que Deus ele quer é um lar onde todo mundo se respeita, certo? É um lar que a esposa sabe o lugar dela de esposa, ela não se sente inferior. Pelo contrário, a mulher, nós podemos sim ser uma grande influência na vida do nosso marido, sem precisar querer mandar nele. Você pode muito bem, com a sua sabedoria, fazer o seu marido tomar decisões que você queira que ele tome, sem você precisar ofender ele, brigar. Sabe, você pode, Deus te deu essa habilidade para você instruir o seu marido. Um dia eu vi uma irmã contando que a irmã dela tinha um esposo que ele não tinha parado de estudar e ela queria muito que ele vencesse na vida. E ela mesma também queria, só que ela não queria chegar no topo sem o marido dela chegar junto com ela. O que ela fez? Ela pegou, não fez a faculdade, mas incentivou o marido dela a terminar os estudos, teve ali com ele em todo momento, ajudou ele a vencer na vida. Quando ela viu que o marido dela já estava encaminhado, ela começou a fazer a faculdade também, parece que ela queria ser professora, alguma coisa assim, e os dois venceram junto. É isso que o Senhor quer. Deus ele quer que quando o seu marido esteja lá embaixo, você chegue para ele, bem, amor, seja lá como você chama ele, você é vencedor, você consegue, você é capaz. Deus te deu a sabedoria para liderar nossa casa porque você é capaz. É dar palavras motivacionais, sabe? Não tem coisa melhor do que um homem chegar e falar assim para alguém, olha, eu tava desanimado, mas glória a Deus pela vida da minha esposa que não me deixou desistir. Gente, isso é maravilhoso. Eu lembro que quando o meu marido, ele passou por uma época da vida dele de muita prova, eu nem na igreja assim tava, eu tava começando a ir na igreja, né, não era convertida ainda, tava começando, e eu ajudei muito ele, porque eu mandava salmos pra ele, pelo Torpedo, que na época nem existia redes sociais, mandava as mensagens para ele motivacionais e tal, tava ali do lado dele. Um dia ele falou na igreja, contando um testemunho, que ele louvava a Deus pela namorada que ele tinha, porque eu ajudei ele a vencer naquele momento de dificuldade. Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso quando você pode ouvir o marido dizendo, olha, eu pensava em desistir, mas a minha esposa me auxiliou, me ajudou. Gente, do mesmo jeito que eu conheço homens que nunca chegou a lugar nenhum por causa que a mulher nunca ajudou. Esses dias eu estava vendo um caso num programa de TV que a mulher queria o seu marido de volta e ele falou assim que ele não queria voltar com ela porque a vida dele estava melhor sem ela. Gente, que tristeza, sabe? Então vamos assumir o nosso papel de ajudador e ajudar os nossos esposos como o Senhor nos ajuda, né? Vamos fazer a nossa parte. Que Deus venha te abençoar, te dar um ótimo dia na presença dEle, te encher com a paz dEle. Abençoa o seu casamento, sua família, e onde você colocar a planta dos teus pés, seja abençoado. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.